Eu quero que o irmão preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. É bom que vai ser mostrado para os irmãos nesse quadro que eu trouxe para os amados irmãos, tá bom? Então, ó, os ataques contra a igreja, ela vem de onde? De fora da esfera espiritual. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Observe bem o que eu quero falar para os irmãos sobre esses ataques, né, contra a igreja do Senhor Jesus. Nós temos a igreja, que é o núcleo, está bem no centro, como se fosse ali uma célula, né? A igreja do Senhor Jesus. E dentro dela está o grupo de irmãos, tá? Protegidos, estudando a palavra, orando a Deus, evangelizando, trabalhando, né? Examinando as escrituras, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? E esse campo aqui é o campo onde a igreja está trabalhando, está se movimentando nesse campo aqui, tá bom? Chama de eletrosfera, né? Que é o que fica por fora, fica ali os elétrons, tá? Ficam rodeando. Eles não saem dessa parte aqui. O cristão não passa desse aqui, certo? Então, o que vai acontecer agora? O que está acontecendo? O cristão está pregando a palavra, tá? Ele está girando, mas está pregando o quê? A palavra do Senhor. Ele está fazendo o quê? Orando. E sabe o que é orar? É cuidar do outro. Então a igreja está cuidando disso aqui, ó. Cuidando dos irmãos, através de quê? Da oração. Talvez eu não vá na casa do Ivan, mas eu estou aqui, Senhor, proteja o Ivan. Onde está trabalhando, está indo para outra coisa, para ir para a escola, ser com a sua família. Nós estamos cobrindo com. Então, se eu não posso estar lá, a minha oração vai estar lá, certo? Então, o crente está fazendo isso aqui, ó. Ele não sai para fora dessa esfera, porque é a esfera espiritual, tá bom? O que acontece? Nessa esfera, ele está fazendo o quê? Leitura da Bíblia. Sabe o que significa isso? Está se edificando. Então, quando a igreja está lendo a Bíblia, está se edificando, tá? Está se edificando na palavra do Senhor. Estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Sabe o que é isso? Está discipulando. Então, a escola dominical, ela tem um papel fundamental de quê? De discipular os irmãos novos, os irmãos mais velhos da igreja, e aqueles estão chegando, e até visitante. Quando os irmãos estão visitando, ele vai ser o quê? Discipulado numa escola, numa sala, onde estão estudando a palavra do Senhor, tá bom? Outra coisa, a igreja protegida, ela está fazendo o quê? Ela está evangelizando. Sabe o que significa isso? Fazer discípulo. Ela está trabalhando, está fazendo discípulo, porque ela está protegida, tá bom? Outra coisa, a igreja protegida, ela vai o quê? Ela cultua, ela tem culto de doutrina, que é isso? É a preparação para a vida. Então ela pratica o culto, ela edifica-se no culto, ela está se preparando para a vida lá fora, certo? Desse templo aqui. Então quando ela sai preparada, erguida, né, para levar a mensagem do Senhor. Outra coisa, culto de celebração e redenção a Deus, rendição ao Senhor. Então ela está fazendo o quê? No domingo à noite, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos celebrando as vitórias que o Senhor nos deu. Estamos agradecendo a Deus nesse culto de celebração e nos enchendo, portanto, da presença do Senhor, do Espírito Santo. Então a igreja está aqui protegida. Mas a igreja não pode se descuidar. Por que ela não pode se cuidar? Porque além dessa esfera, acontecem algumas coisas. O que é que acontece depois dela? Os ataques de Satanás à igreja. Como é que ele vai atacar a igreja? Usando as suas ferramentas. E quais são as ferramentas? O engano. O engano é uma. Então, muito cuidado. Não se engane e nem engane ninguém. Tá bom? Outra ferramenta do diabo é a idolatria.
Então observe que fora dessa esfera, se o crente está por ali, ó, rodeando, está lá fora disso aqui, ele está desprotegido, e desprotegido vai ser atacado por quem? Por Satanás, tá? Ele vai estar fácil de ser enganado, está fácil de levar a uma idolatria, certo? Outra coisa que acontece, a soberba. Ele se torna um cristão soberbo. Por quê? Porque está fora da esfera, ele não está trabalhando, não está vindo à igreja, ele não está evangelizando, não está fazendo discípulo, ele não está fazendo nada. Então ele é uma arma, ele é uma peça, é uma ovelha fácil de Satanás pegar, não é? Mas qual é a outra arma do diabo aí? Brigas. As brigas nos lares, a briga na escola, a briga no trabalho, a briga na igreja. Então ele incentiva isso para que os irmãos comecem a brigar um com o outro e levar coisas a piores, que não vai acontecer, com certeza Deus não vai deixar isso não, tá bom? Outra coisa, discórdias. Então é outra arma do diabo. Então o crente que não está na igreja, servindo ao Senhor, tá? Ele está desprotegido, porque ele não está vindo. Tá? Outra arma do diabo qual é? A arrogância, torna aquele homem arrogante. Ele começa a colocar coisas na... eu sou melhor do que aqui estão na igreja. Não sei o que. Vê a igreja diferente. Ele se coloca superior àqueles que estão vindo à igreja. Diz, é melhor estar fora do que estar lá. Aí começa, porque o diabo já colocou nele um veneno da arrogância. Então ele vê a igreja de uma forma que ele não se pertence mais àquela igreja. Está lá fora, todo arrogantezão. Estou mais santo do que aqueles que estão lá, porque eu estou em casa orando, né? Estou fazendo as coisas lá em casa, bacana, né? Olha aí o problema aí, tá bom? Outra arma do diabo qual é? As mentiras que começam a circular dentro da esfera. Outra arma é o quê? O orgulho, vaidade, tentação, dureza de coração e o quê? As seduções. Então, tudo isso aqui, irmão, se você não estiver, dentro disso aqui, realizando isso aqui, você estiver aqui fora, você está sujeito a ser degolado, né? A ser arrastado por Satanás. É o que acontece com nossas células. Os prótons, os elétrons, e se um raio vir, ou seja, uma radiação chegar, tocar, em algum deles ele arrebenta, ele joga para fora. O que acontece? Todo o seu corpo vai sentir, porque você vai ter uma reação diferente do seu corpo, porque falta um elétron. Você está procurando ele, então todo o seu corpo vai se movimentar. Você vai sentir agonia na cabeça, tontura, você vai sentir isso, aquilo, outro, coceira no corpo, porque uma radiação negativa entrou dentro de você. Assim acontece também com a igreja de Jesus. Se um desses bichos aqui entrar na igreja, a igreja vai sentir. A igreja vai começar a sentir aquele movimento, aquela coisa pesada, tem alguma coisa errada na igreja, tá? Não foi bom, os irmãos não cantaram direito, não sei o que mais. Por quê? Porque você deixou uma dessas coisas entrar no seu coração, tá? E você começa a procurar uma razão para continuar ali, tá? Alguma coisa que possa lhe agradar. É o que está faltando naquela pessoa, é o Espírito de Deus. A palavra diz a comunhão com o Senhor, tá bom? Então, muito quando você aqui, não dê lugar ao diabo. Venha para a igreja, louve ao Senhor, exalta o Senhor, tá bom? Santifique na graça do Senhor, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre isso aqui, entendendo a voz de Deus, tá bom? Entendendo como ouvir, como é a voz de Deus, a voz do Senhor falando conosco, né? Não sei se os irmãos já ouviram Deus falar com você. Pastor, nunca ouvi não. Então você não está lendo a Bíblia, né? Então não está lendo a Bíblia, porque Deus fala conosco todos os dias, tá bom? Como cristão. Então vamos lá, sejam bem-vindos novamente. Bom, o que é que diz João 3,3? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode, o quê?
ver o reino de Deus. E para nascer de novo, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Chamando, falando, orientando, alertando. Tá bom? Então eu preciso ouvir a voz do Senhor. O vazio do coração do homem, ele vem de quê? Ele vem impedindo ele de ouvir a voz de Deus. Então, se você não está mergulhado no mundo espiritual, lendo a palavra do Senhor, meditando a palavra do Senhor, orando ao Senhor, você está deixando um vazio crescer dentro do seu coração, dentro da sua vida. E você vai preenchendo com as coisas do mundo, com isso ou com aquilo outro, procura alguma coisa para satisfazer algum sentimento que está dentro de você, que não é um sentimento cristão. Tem alguma perda dentro de você, você começa a preencher com outras coisas, tá bom? Então, então isso está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Nicodemos era o quê? Era um homem religioso, fariseu, conhecedor das leis, mas isso não foi suficiente para o quê? Para ouvir a voz do Senhor. Observe só, ele era o quê? Ele era um homem religioso, era um político fariseu, tá? Ele era conhecedor da lei, mas tinha uma insuficiência nele. Tinha algo que não estava preenchido, estava vazio. E Jesus disse para ele aquela frase lá: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, tá bom? Então observa aqui, meus irmãos, não basta você vir à igreja. Por isso que eu mostrei aquele quadro lá. É preciso você estar naquela rotação, na eletrosfera do coisa, rodeando ali, trabalhando, se exercitando, passando por todo aquele movimento ali, orando, evangelizando, assistindo, vindo ao culto, tá? Discipulando, aprendendo. Então, se o crente não faz isso, algo nele fica o quê? Insuficiente. Então, precisa conhecer Deus, precisa ouvir a voz do Senhor, tá? Jesus vai explicar no versículo 5 o que era o que estava falando para Nicodemos. Ele diz o seguinte, em verdade te digo, que se alguém, não nascer da onde? Da água e do Espírito, aí ele bota outra palavra aqui, não bota? Não pode entrar no reino de Deus, tá bom? Não pode ver, igual não pode entrar. Se ele não nasceu, ele não pode ver e ele não pode entrar. Então tem alguma coisa faltando nele. Não tem? Então ele precisa ouvir a voz de Deus, tá? E a voz de Deus está aí na sua mão. Não pense que você vai ficar aqui e vai... Fulano, eu sou o Deus de Abraão. Não tem essa não. Acabou isso aí, viu? Não vai ser assim não. Você vai ler a palavra de Deus e vai dizer, cuida de ti mesmo, cara. Então está falando contigo. Então quando eu estou lendo, ele está falando para mim, não é para o outro, para o vizinho, tá? Para um amigo seu que é ruim na vida. Não, é para você primeiro, tá bom? Então vamos lá. O nascimento da água é uma referência ao quê? Ao nascimento físico de uma criança, não é isso? Você nasceu biologicamente, na família, tá aí, tem pai, mãe, né? Irmãos, tem um lá. O nascimento do Espírito é um novo nascimento que acontece aonde? Na entrega da sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você entrega, agora é entrega plena, total, certo? Não é aquela entrega daquele camarada que pediu para o Senhor o livrar ele, Senhor, salva-me. Ele é agarrado
numa raiz de um pau lá, e um buraco fundo, e ele ouviu uma voz e disse: solta sua mão. Ele disse: Deus me livre. Era Deus falando com ele: solta que eu vou agarrar, rapaz, né? E ele: não, eu quero é que Deus venha aqui, né? Então não é essa não, é vida plena, é descansar mesmo no Senhor, como diz o salmista, tá bom? Então entrega total. O que acontece, irmão, quando alguém nasce de novo? O que vai acontecer? O Espírito Santo passa o quê? Passa a habitar nele. Ele começa a conhecer Deus pelo o Espírito Santo que nele está. Ou seja, você não vai conhecer Deus sem o Espírito Santo na sua vida. Ele precisa estar, e ele vai estar na sua vida desde quê? Desde a sua conversão. Quando você ouviu a voz, o Espírito estava te dando a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega, ele passa a habitar. Pronto. Naquele momento, então, você vai conhecer Deus através de quem? Do Espírito que está dentro de você, habitando dentro de você. Por isso que João vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tá bom? E aí acontece que ele começa a aprender a ouvir a voz de Deus, pelo Espírito que nele está. Agora, de que ouvido Jesus se referia quando disse: quem tem ouvidos, ouça? Todo mundo tem ouvido, não tem? Tem uns que ouvem, outros não ouvem. Ou não conseguem escutar, não é isso? Mas não é desse ouvido humano. E Deus sabe disso, né? E a palavra se refere também a isso. Não se refere ao ouvido humano, mas se refere ao ouvido que Deus te deu quando você se converteu e entregou a vida para Jesus, que é o Espírito Santo que está dentro de você agora. Então, você vai ouvir com o ouvido espiritual. Tá bom? Então, ele não se refere aos ouvidos físicos, mas sim aos ouvidos espirituais. O Espírito que habita em você passa a fazer essa função em sua mente, para que você ouça o quê? A voz de Deus. Então, quando você faz uma coisa errada, não vê um sinalzinho de leve assim, tim, aí você fica assim: puxa, por que eu menti? Não tem? Aquele alertazinho ali é o Espírito assim: filha, eu vi, não faça mais isso. Se você ouviu e atendeu, beleza. Mas se você ouviu, aí eu assim: mas ninguém viu. Você tirou de você ali a voz de Deus e ficou com a sua razão. Disse: ninguém viu. E aí você começa a fazer a mesma coisa. Daqui a pouco você não vai mais nem sentir ouvir a voz falando para você: filha, não faça mais isso. Por quê? Porque você domesticou um pecado dentro de você. E pecado domesticado, João disse que não pode mais nem orar por ele. Porque ficou domesticado, ele não vai se arrepender mais. Ele gosta, ele tem prazer naquele pecado. Ele não larga mais aquele pecadinho. Porque ficou domesticado. Tá? Ficou uma esferinha que você nem sente mais. A pessoa fala, você fica, é mesmo. Aí pronto, fica na sua. Você não sente mais aquilo. Tá? O seu pecado no seu coração. Tá bom? Então está aqui, Jesus nos ensinou sobre a necessidade de ouvir a voz de Deus. Ele repetiu 15 vezes a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em Apocalipse 2,7 ele fala isso também, né? Então essa expressão, meus irmãos, quer nos dizer duas coisas. Primeiro, o crente tem ouvidos espirituais. É uma das coisas que ele quer falar para nós. Você tem o ouvido espiritual. E esse ouvido espiritual é para ouvir o quê? As coisas do céu. As coisas de Deus. Tá? Segundo, o crente pode escolher ouvir a Deus ou não. Ele pode muito bem dizer assim: não, deixa para lá. Faz de conta que passou. Não faz de conta que passou, porque não passou. Lembra as setazinhas lá, que eu vou para os irmãos lá? Você pode estar
criando uma daquelas setazinhas no coração lá, e Satanás está colocando aquela setazinha lá no seu coraçãozinho, e você está lá deixando ele colocar mais outra setazinha, até chegar à cegueira espiritual. E aí pronto, chegou a cegueira espiritual, acabou, né? O que é, Antônio? O que é, Antônio? Água, é? Quer beber água? Então, qual era o segredo do sucesso do ministério de Jesus? Então, vamos descobrir qual é o segredo do ministério de Jesus. Ele revelou esse segredo na Bíblia. Em João 12, 49. Ele diz assim, ó, porque eu não falei por mim mesmo. Tá bom? Mas o Pai que me enviou, esse me deu o quê? Mandamento quanto ao que dizer, ó, e como falar. Aqui está o segredo, né? E qual é o segredo aqui, ó? Ouvir a voz do Pai e obedeceu. Esse é o segredo. Qual foi a ordem que o Senhor deu para a sua igreja? Faça um discípulo, pregue a palavra, dê testemunho. Não foi isso? Não foi isso que ele deu? Nós estamos ouvindo e obedecendo? Não, estamos ouvindo. E aí, cadê a palavra obedecer? E cadê o obedecer? Tá? Cadê o obedecer? Então, por que Jesus teve sucesso? Não é porque ele era filho de Deus. Não é porque ele era filho de Deus, não. Porque você é filho de Deus também. E agora? Mas ele era santo. Mas você também não é santo? Porque ele recebeu do Pai a palavra. E você também recebeu. Deus entregou os seus orais nas nossas mãos. A sua palavra nas nossas mãos. Qual o motivo agora? É porque ele soube ouvir e soube obedecer. Esse é o segredo, irmão. De qualquer crente também. Tá? Não precisa pagar a promessa com lata d'água na cabeça até Santa Cruz do Milagre, né? Não precisa ir para Israel pegar nas águas do Jordão. Não precisa subir os montes por aí feito doido, aí correndo em cima de monte. Né? Tem um bocado de pastor que vai por monte, ele leva a mulher tudo, um monte de mulher aí. Né? Depois vai tudo grávido aí, tudinho. Nos montes. Tá vendo? Aí diz que foi o Espírito Santo. Cuidado com esses cabras, meu irmão. Tá? São filhos do cão, ó. Então, ouvir a voz do Pai e obedecer. É só isso que Deus quer. O profeta me falou isso. Eu não quero sacrifício, mas o quê? A obediência. E nós cantamos aqui a música com as criancinhas aqui, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Tá bom? Então, não faça sacrifício não, de noite, andando por aí. Não vai fazer isso não, porque uma cobra pode morder lá e você morrer. Tá bom? Então, o fato do Espírito Santo habitar no crente constitui-se num dos maiores ensinamentos da Bíblia. Jesus disse que uma das funções do Espírito Santo era o quê? Orientar o crente. Orientar o crente a ouvir a voz de Deus e a obedecer o que Deus mandou. Por isso, que, irmão, que muitas vezes nós estamos assim fraquinhos, porque nós não estamos, nós temos conhecimento, mas não estamos praticando o conhecimento que Deus nos deu. Tá bom? Estamos fora daquela esfera amarela lá. O apóstolo Paulo disse que uma evidência de que alguém é crente é o fato de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 14, ele fala isso aí. E o Espírito Santo vai falar com você através dos ouvidos do quê? Espirituais. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, o que o Paulo diz lá, né? Se somos guiados pelo Espírito, então somos filhos de Deus. Se não somos guiados pelo Espírito, aí não somos filhos de Deus. Essa é a grande diferença para que Deus possa agir em nossas vidas e que tenhamos uma igreja despertada do sono, né? Como diz Paulo lá aos Filipenses, né? Desperta tu que dormes. Havia alguém na igreja dormindo. Aí diz, desperta tu que dorme. Levanta e Cristo te iluminará.
Não dorme não, senão um raio vai te pegar e tirar você da esfera espiritual. Aí vai ser um crente carnal, e o crente carnal é ruim demais, meu Deus do céu. Viu? Então, como posso ouvir a voz de Deus? Primeiro, Deus fala pela sua palavra. Quem está na palavra produz o quê? Fruto. Jesus disse isso em João 15. E ele diz 4 vezes, ele repete: dá fruto, muito fruto, produz fruto, né? E aí vem mais frutos. Então ele repete várias vezes essa questão. Então ele fala isso aqui. Deus fala aqui, pela sua palavra. Quem está na palavra, portanto, produz o quê? Fruto. Esse fruto é de... Lembra que eu falei para os irmãos, que frutos são esses? Aí você, não, é os frutos do Espírito Santo. Não é não. Ali é outra coisa. E que frutos são esses? Que a Bíblia fala ali? Lembra que eu falei aí para os irmãos sobre vários frutos? Aí nós temos aí vários frutos aí da obediência, né? Da reverência, da prudência. São frutos que o Espírito produz dentro da gente. E aí vem o fruto de vida eterna, que são vidas que você colheu para o reino de Deus, que você é uma planta. No reino do Senhor você é uma planta. E você precisa produzir os frutos. Tem uns que dão pouco, outros dão muitos frutos, né? E outros dão quase nada, mas dá fruto. Não pode não dar nada, certo? Aí Deus vai e corta essa árvore aí, tá bom? Então vamos lá. Se você permanecer em Cristo e produz fruto, deve aprender como ouvir a voz de Deus usando o quê? A sua palavra. Começa o quê? Lendo um livro da Bíblia. Começa lendo um livro. Ah, pastor, mas eu vou ler Apocalipse. Não, é o final da Bíblia, lê no começo, né? Não vai querer ler o fim, não. Começa aí, lê Gênesis até Apocalipse. Então, o importante é que você comece lendo a Bíblia, que você vai começar a ouvir Deus falando. Não faça o que fizeram os antepassados. Não anda dessa forma como andou Acã. Não faça como fez, né, o Caim que matou Abel. Então, muitas coisas você começa a ouvir Deus falar ao seu coração, tá? Produzir em seu coração, tá bom? Então, faça 3 coisas em cada versículo, tá? Lido, procure. Então, você lê um versículo, procure 3 coisas ali, naquele versículo que possa falar ao teu coração. Ah, pastor, não vi 3 não, eu vi uma. Pois guarda aquela que você viu, para poder passar depois para outra. Então, você vai começar a procurar guardar coisas espirituais dentro do seu coração. Deus me falou isso hoje pela manhã. Eu li isso na palavra do Senhor. E Deus disse isso aqui para mim hoje. Tá? Então você vai começar a procurar as verdades espirituais. Então, procura as verdades espirituais. Segundo, aplique a verdade, né? Em você, a verdade que você leu. Isto é para mim. Então você guarda seu coração. Você está ouvindo Deus falar com você. Tá? E terceiro, faça uma oração pedindo a Deus orientação para viver aquela verdade que Ele falou no teu coração. Senhor, agora me ajude a viver nessa verdade aqui, a andar nessa verdade aqui, né? Então você começa aí a ouvir a voz de Deus, tá bom? Então procure sempre as verdades, procure as verdades, aplique a verdade na tua vida e peça a Deus orientação. Exemplo de como ouvir a voz de Deus. No Salmo 1, no versículo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos ex. O que Deus está falando para mim? Não sei se eu botei aqui para os irmãos. Botei 3 verdades espirituais. O que ele diz lá? Que eu serei. Ele diz lá, bem-aventurado homem. Quem é esse homem? É eu que estou lendo.
Bem-aventurado o homem. Eu posso ser esse homem. Então Deus está falando com você. Aí eu pensei, eita, quem será esse homem? Não, é você que leu a Bíblia. Deus disse aí, você será bem-aventurado. O que é que eu tenho que fazer, Jesus? Apenas isso aqui, ó. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Chegou lá amanhã assim, mulher, melhor largar do marido mesmo, deixa para lá, não presta não. Se eu fosse tu, olha a ideia do diabo. Sugestão lá de fora, aquela esfera de fora lá, ó. Lá no coração do crente, né? Mulher, todo mundo mente. Mentir também, tem nada não. Não vai nessa não. Não entra nessa ideia não. Tá bom? Não receba conselhos que vão contra o teu princípio de fé, gente. Não receba nenhum conselho, tá? Tem um negócio aí que você pode tirar um atestado de pobreza para fazer concurso público. Não faça isso, Cristo não faz isso não. Tem irmão fazendo. Eu vou ter um atestado de pobreza, lá no cartório me dão um atestado de pobreza, faço o concurso sem pagar nada. E você é pobre, por acaso? Não entre nessa onda não, meu irmão. Tá bom? Então, não anda segundo o conselho de... Qualquer conselho que vai contra o teu princípio de fé, cai fora, tá bom? Segunda coisa que ele falou para mim, eu serei bem-aventurado se eu não me deter no caminho dos pecadores. O que é isso, pastor? Eu não posso andar com pessoas pecadoras, não. Você pode andar com eles, sim. O que ele fala aqui, não se... Oi, cadê? É aqui? É aqui, Ele não se deter. Não fique lá numa banca de cerveja. Não fique lá naquela esquina lá, falando o dia todo lá, arroz queimando lá em casa. Não se detém, não se prende a ele. É isso que ele fala. Tá? Por quê? Porque você vai num ônibus cheio de pecador. Mas não vai se deter com ele. Mora bem aqui, passar bem aqui na casa de fulano. Ele diz, fazer o quê? Comer um churrasco. Churrasco? Aí chegar, tem uma cerveja lá, tem não sei o que mais lá. Aí começa a falar de tanta coisa ruim, não é? Você se detém. Você fica ali, preso, alugando o seu ouvido para ouvir coisas indecentes. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Tem um exemplo de uma mulher que ela não é crente, não. Mas ela foi para um teatro 4 de setembro. E veio um cabo do Ceará, aqueles humoristas. Tem? E aí, o cara começou lá, para todo mundo rir, né? Sorria. Dizia qual é sorrir, todo mundo sorria. Ele começou a falar mal das mulheres. Daqui ele falou 2 coisas contra a mulher se levantou e disse, eu quero meu dinheiro de volta. Ele parou o show assim, não, eu não vim para cá para ouvir coisa contra mim. Entendeu? E pagaram ela de volta, ela foi embora. Não aluguei meus ouvidos para ouvir isso. Eu vi uma piada indecente, não. Uma piada boa para poder sorrir. Prudente. Da luz. Está vendo aí? Está vendo aí? Está vendo aí, meu irmão? Então, não faça isso aqui, Eu vi o Fernandinho falando uma vez, assim no culto do Fernando, pregando, o cantor Fernandinho, né? Ele disse, jovem, você viu algum flamenguista cantar o hino do Palmeiras? Aí ficou assim, né? Você viu
Algum palmeirense cantando o hino do Flamengo? Não. E por que vocês cantam o hino do mundo? A música do mundo, vocês escutam? O celular de vocês, quando bota lá, está lá. Tá a música mundana. Por que os crentes escutam a música do mundo e um palmeirense não canta a música, não escuta a música do Flamengo? Olha, é para se pensar nisso aí, viu? Tá bom? Então vamos lá. Terceira coisa, eu serei bem-aventurado se eu não me assentar, o quê? Na roda dos escarnecedores, tá bom? Escarnecedores. Quando eu sei que ouvi a voz de Deus, quando eu obedeço o quê? Quando eu obedeço e a Ele me mostrou. O que Ele me mostrou? Se Ele me mostrou isso, então eu preciso fazer o que Ele me mostrou, tá bom? Qual é o segredo, meus irmãos, do poder de Deus para nós? É acreditar que Deus abrirá o quê? Porta. Uma porta para o quê? Para evangelização. Paulo disse isso em 1 Coríntios 16, 9. Qual é a chave para vencermos essa porta? Qual é o segredo? É ouvir a voz de Deus falando e obedecer. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem, portanto, a minha voz. Está vendo? As minhas ovelhas sabem ouvir o quê? A minha voz. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor. Pense, se isto aconteceu com você, volte ao seu primeiro amor e ouça o quê? A voz de Deus. Então, aprender, entender, ouvir a voz de Deus, meus irmãos, é abrir a palavra do Senhor, é ler e obedecer o que o Senhor está dizendo para você primeiro, tá? Ali que você leu as verdades espirituais. Então, quando você ouve, você obedece. O que foi que Paulo falou? Paulo diz assim: quando eu criei, logo preguei, não é isso? Então, entendendo o processo do despertamento, tá bom? Na próxima quarta-feira, se Deus quiser.